Que fase, hein, galera? Corinthians aí vai pro jogo, poupa alguns jogadores veteranos para não perder, inclusive reforços, mas acaba aí sucumbindo com dois erros ali de jogadores específicos e acaba sofrendo a derrota no do Ceará, né? Corinthians aí que foi para enfrentar o Ceará lá no Castelão, poupando Fábio Santos e Renato Augusto. O Renato Augusto é mais aí pela sequência grande de jogos, né? A gente viu que os reforços do Corinthians vêm atuando muito bem, vem mantendo uma sequência, só que acaba desgastando muito rápido, que vinha sem ritmo de jogo. Foi o que aconteceu com o William, depois Juliano, então essa partida aí Silvinho resolveu poupar e dar uma oportunidade aí pro Luan. E na lateral esquerda, o Lucas Piton no lugar do Fábio Santos, né? Então o Corinthians atuou com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton, Gabriel Duqueiroz e o Luan. Mais à frente, Roger Guedes na esquerda, GP na direita e o Jô de centroavante. Corinthians enfrentou um time muito bem posicionado, né? A equipe do Ceará ali joga muito bem defensivamente, tem um plano defensivo muito bom, desde a era do Guto Ferreira, agora com o Thiago Nunes vem aí se solidificando, né? Com essa vitória, ele fica mais próximo aí de uma vaga na Libertadores também, né? Ou mais um candidato aí para ir para a Libertadores do próximo ano, né? E o Corinthians tentou ali se movimentar, tentou sair da marcação, mas com um jogador sem muito ritmo de jogo, que é o caso do Luan, ele tentou algumas coisas ali, fazendo aquela função que ele atuou bem entrando em alguns jogos, mas começando ele não teve aquela explosão contra um time que estava bem fisicamente, né? Como acabou de começar a partida, o Luan não conseguiria aí se desvencilhar com tanta facilidade da marcação da equipe do Ceará. Para mim, o Luan poderia entrar no segundo tempo, mas entre Luan e Renato Augusto, melhor aí você começar com o Luan, para você poupar o Renato Augusto e ele entrar como entrou no jogo de hoje no segundo tempo, fazendo grandes movimentações, conseguindo sair da marcação com facilidade, que os jogadores já estavam mais desgastados. Mas no primeiro tempo aí o Corinthians sofreu muito na marcação e em uma saída de jogo ali o Cássio foi dar o balão, a bola acabou sendo interceptada pela equipe do Ceará. Corinthians só ficou olhando o jogador do Ceará que dominou a bola e chutou da entrada da área e fez o gol. Não tem o que fazer. Pode ter sido o erro do Cássio de ter errado o balão? Pode. Mas jogador displicente que vai deixar o cara dominar e fazer o que quer, não adianta só reclamar do goleiro, né? Então, sem volante, não tinha um volante ali para marcar o cara, né? Que o Gabriel tava lá no meio. O Gabriel, ele não é volante, ele é meia nesse time do Silvinho. O Corinthians precisa de um volante que vai ficar ali para recompor essa marcação. A linha de defesa do Corinthians estava postada e tinha um buraco onde estavam os jogadores da equipe do Ceará ali que conseguiram interceptar a bola e ninguém foi para a marcação. O Gil só virou ali de costas para receber a bolada. A bola passou e entrou no cantinho. Mas o Corinthians não desistiu, continuou ali tocando a bola, tentando ir para cima, tentando mexer, tentando fazer alguma coisa, né? E foi pro segundo tempo com uma derrota de 1-0. Já no segundo tempo, o Corinthians aí atuando ainda com os mesmos jogadores que iniciaram, foi conseguindo ali abrir algumas brechas, mas ainda sofrendo contra-ataques com as mexidas do Thiago Nunes, que colocaram os conhecidos corintianos aí, o Johnny Gonçalves, tinha Mendonça, né? Alguns conhecidos da torcida corintiana aí no ataque do Ceará, que vinham aproveitando espaço deixado nas costas da descida dos laterais, né? Como é o caso aí do Lucas Piton, que como ele apoia bastante, fica esse espaço atrás da marcação. E o Mendonça acabava tentando ter oportunidades no segundo tempo, até teve uma que de frente a frente com o gol ele foi dar um bicão na bola e acabou pegando ali com o lado direito do dedão da perna esquerda, que a bola foi quase que na bandeirinha de escanteio atrás dele. Mas foi uma sorte aí do Corinthians, que depois começou a mexer aí, colocar o time para ir para cima. Foi o caso aí de colocar o Renato Augusto e o William. Ele tirou os dois meias ali, que era o Duqueiroz
e o Luan, colocou o Renato Augusto e o William. Depois de alguns minutos colocou o Mosquito no lugar do GP, e o Corinthians começou a empurrar o Ceará para trás. O Corinthians ficava com a bola não passava mais do meio de campo, e o Corinthians martelando a equipe do Ceará, martelando, tentando ali achar o espaço. A bola cruzava, o Corinthians chegava na ponta, cruzava a bola na área, passava direto, não tinha ninguém para colocar o pé, ia para o outro lado, cruzava de novo, a bola não passava, a zaga tirava. O Corinthians martelando a equipe do Ceará mesmo. E chegou uma oportunidade ali onde uma tabelinha entre o William e o Roger Guedes na ponta esquerda. O William lançou para o Roger Guedes dentro da área, que cortou para o meio e bateu ali no canto do goleiro do Ceará, fazendo um gol de empate corintiano. O Corinthians aí estava bem, tinha dominado ali o meio de campo praticamente, e não dava chance para o Ceará até aí. Mas depois do gol, deu uma relaxada, se postou atrás, né? O Silvinho ainda já tinha tirado o volante, o Gabriel também, e colocado o Vitinho no lugar, e tirou o Fagner, que parecia ter sentido um pouco, um desgaste, e colocou o João Pedro para fazer a sua estreia. E o Corinthians se postou ali defensivamente depois que fez o gol, não entendo porquê, mas se postou para se defender e ficou só cercando a equipe do Ceará. E em uma dessas só cercadas aí do Ceará, o Ceará conseguiu achar uma bola despretensiosa na ponta esquerda, com a marcação longe, sem dar combate. O cara cruzou com facilidade, a bola achou o Johnny Gonzalez ali, em disputa com o João Pedro, que não tem como você criticar um jogador que não tem ritmo de jogo. Primeiro jogo, acho que é o primeiro ou o segundo jogo que ele faz com a camisa do Corinthians, não vem tendo ritmo de jogo, né? Assim como o Lucas Piton do outro lado, que tem poucos jogos no ano, o João Pedro, se não é o primeiro, se você colocar 90 minutos, ele não tem 90 minutos de jogo. E tinha jogos melhores para ele estrear, não esse, se esse foi o primeiro. Eu não me recordo agora, peço desculpas. E a bola ali, o cara subiu nas costas dele e cabeceou, e o Cássio ali já estava quase que dentro do gol. Perdeu o espaço, perdeu o seu campo de visão, ele não reparou que estava para dentro do gol, a bola bateu nele e entrou no gol. E o Corinthians tomou o segundo gol, mas muito mais pela posição defensiva que o Corinthians se tornou depois de fazer o gol. Parece que o Corinthians se conformava com o empate. Ou os jogadores correram demais, que precisaram se postar para poder se recompor e ir para cima de novo. E depois tentando, foi para cima e não conseguiu. Cruzou bola na área, tentou infiltrações, chutes, mas acabou não dando em nada. O Corinthians aí, mesmo que terminando a partida sem nenhum volante em campo, não conseguiu aí ao menos tirar o empate da equipe do Ceará, que jogou muito bem. O técnico Thiago Nunes aí, desse elenco do Corinthians, o time que iniciou a partida, o Thiago Nunes conhece praticamente todo mundo, tirando o Roger Guedes e o Duqueiroz, que não estavam aí no seu ciclo do Corinthians, né? O GP aí vinha surgindo, mas o Duqueiroz veio agora para a equipe profissional. E não tem como você dizer que ele não conhece a equipe corintiana. Dos jogadores que entraram, ele não conhece o Vitinho, que vem tendo oportunidades agora, o Renato Augusto, o William e o João Pedro, né? De todos dos caras que entraram, mas já conhecia o Mosquito, né? Que entrou aí na partida. Thiago Nunes conhecia basicamente todas as opções que o Corinthians tinha à disposição e aquela mesmice de sempre, né? Tirando as substituições que foram feitas por jogadores do meio, né? Que o técnico Silvio foi para cima mesmo, terminou a partida sem volante, que surpreendeu, né, a muitas pessoas aí a atitude que ele teve na partida. Mas dentro de campo não mudou muito pouco e todo mundo já sabia as peças que ele utilizaria. Só as formas como ele utilizou que não foram as melhores. Porque Vitinho vem entrando todos os jogos, todo mundo já sabe. Mosquito vem entrando todos os jogos, todo mundo já sabe. O William é a carta marcada que entraria na partida porque está em forma, né? Pode atuar. Renato Augusto pode atuar, então todo mundo sabe que vai para o jogo. A única mexida assim que foi meio que na surpresa foi o João Pedro no lugar do Fagner, mas porque ele sentiu.
senão ele atuaria com mais do mesmo ali ou morreria com uma substituição aí, porque é sempre os mesmos jogadores, isso não muda. Se o William for titular, como pode acontecer e devia ser, o GP ficará no banco. E o que acontecerá? Quando for fazer substituições e precisar tirar esses jogadores, colocará o Mosquito, colocará o GP, colocará o Vitinho, sempre os mesmos jogadores, né? O Silvinho parece que não tem um plantel de reservas, parece que o Corinthians não tem reservas na sua equipe. É sempre os mesmos jogadores, parece que o time do Corinthians é feito de 15, 16 jogadores no máximo, que são os que entram. Os demais parece que não são opções que o Silvinho gosta de utilizar. E infelizmente aí o Corinthians não conseguiu se distanciar, né, ficar de uma forma segura no G4, já que a rodada foi perfeita para a equipe corintiana. Inter perdeu, Fortaleza perdeu, né? O Bragantino já tinha jogado essa rodada, se eu não me engano, e também não venceu. Então era uma rodada perfeita para o Corinthians se distanciar e eliminar um candidato direto que seria o Ceará. Agora ele abriu a possibilidade do Ceará também entrar nesse bolo e o Corinthians ainda só depende dele. Tem 2 jogos em casa, se o Corinthians mantiver essa sequência positiva que tem em casa, mais 2 vitórias aí, são 6 pontos e fica quase que garantido aí no G4. Mas qual é a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários. O Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense em casa no próximo jogo, então esperamos aí uma vitória. E depois o Grêmio aí, para poder o Corinthians poder selar o caixão do Grêmio aí, se ele ainda tiver possibilidade de não cair para a segunda divisão. Então, é daqueles jogos ali para retribuir, né? Quem lembra aí de 2008, né? 2008? Não, 2007, né? 2008 foi quando o Corinthians já estava na Série B, mas em 2007, último jogo, o Corinthians precisava só vencer para não cair e perdeu, e empatou com a equipe do Grêmio lá, que foi aquele jogo do desespero. Agora dá para retribuir aí, sem ser nessa rodada próxima, e o Corinthians também selar o caixão do Grêmio aí, se ainda tiver possibilidade. Então, é as únicas coisas positivas do Corinthians, se manter vencendo, e a gente ainda vai ter um gostinho aí de poder retribuir algo do passado aí. Mas deixei o comentário de vocês, não esqueçam de deixar o like que ajuda bastante e se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.